Festa da Cátedra de São Pedro em Roma. Inspire-se. Imagine uma cadeira que, mais do que um simples assento, simboliza a autoridade espiritual que moldou os rumos da fé cristã por séculos. A Festa da Cátedra de São Pedro, celebrada em 22 de fevereiro, nos convida a refletir sobre a missão singular confiada por Jesus ao apóstolo Pedro: ser a pedra fundamental sobre a qual a Igreja seria edificada. Neste vídeo, exploraremos o profundo significado desta celebração, sua origem histórica e seu impacto na vida dos fiéis. No dia 22 de fevereiro, a Igreja celebra a Festa da Cátedra de São Pedro em Roma. Dareis à luz um filho, e este será grande, e chamá-lo-ão Filho do Altíssimo. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Léquimen 1:31-33. Com estas palavras, o arcanjo Gabriel anunciou a Maria o reino eterno de seu filho. Orientados por uma estrela, chegaram os magos e renderam homenagens ao menino Deus. Quando o governador romano Pilatos perguntou a Jesus: És, de fato, o rei dos judeus? E este lhe respondeu: Tu o dizes, mas meu reino não é deste mundo. Ju 18:36-37. Quando Jesus Cristo, 40 dias depois de sua gloriosa ressurreição, se preparou para voltar ao Pai, deu o caráter visível de sua dignidade real a um homem, para lhe servir de substituto até o fim dos séculos. Para este elevado cargo, Jesus Cristo escolheu Simão, filho de Jonas, cujo nome mais tarde foi mudado para Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Mate 16:18-19. Rezei por ti para que tua fé não desfaleça, tu, porém, confirma teus irmãos. Lax 22:32. Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Jó 21:15-17. São Pedro, fiel à ordem recebida do Divino Mestre, trabalhou pela propagação da doutrina do Messias, depois de ter fundado diversas igrejas na Palestina e na Ásia Menor. Dirigiu seus passos para Roma, mãe do mundo civilizado. Foi no ano de Zeberilando que o príncipe dos apóstolos chegou à capital dos Césares. Achou acolhida, na casa do senador Cornélio, parente daquele capitão ilustre de Cesareia de nome Cornélio, que por uma graça especial divina, recebeu de São Pedro o batismo, ele e toda a sua família. Roma encontrava-se no auge do poder, mas também da corrupção. Nos palácios, templos, parques e teatros reinava um luxo desmedido. Com as riquezas das províncias mais longínquas, tinham chegado a Roma os ídolos, a superstição e os vícios de outras nações. Se de um lado havia incalculável riqueza, grande parte da população gemia debaixo do jugo da mais vil escravidão. O imperador era considerado Deus e Senhor, e, como tal, recebia dos aduladores as supremas homenagens. O vício, sob as formas mais hediondas, ostentava-se publicamente e, para justificá-lo, não faltavam divindades a quem se oferecesse incenso. Foi neste antro de podridão que o vigário de Jesus Cristo veio pregar o Evangelho. Foi ali que fundou uma igreja que perdurou 20 séculos e forneceu milhares e milhares de mártires. Foi ali que estabeleceu a Cátedra da Verdade e que, igual ao Divino Mestre, entregou sua vida no patíbulo da cruz. São Pedro morreu, mas vive ainda em seus sucessores. Quem é o sucessor de São Pedro? A esta pergunta, responde toda a cristandade, unanimemente. O sucessor de São Pedro na sua dignidade e poder é o Bispo de Roma. O Bispo de Roma é o legítimo representante de Cristo na terra. O Bispo de Roma é o chefe de todos os fiéis. O protestantismo tem procurado provas para mostrar que São Pedro não esteve em Roma. Se assim fosse, calcula logicamente o protestantismo, os papas não seriam sucessores de São Pedro na Cátedra de Roma e não poderiam atribuir-se à dignidade apostólica. Não foram felizes os amigos de Lutero, pois tudo diz contra o que asseveram. O resultado de sérios estudos feitos por historiadores católicos e protestantes sobre este assunto tem sido este: que São Pedro esteve em Roma. Historiador nenhum cristão pôs em dúvida esta verdade,
comprovada pelos escritores dos primeiros séculos, como Caio, presbítero romano, São Dionísio de Corinto, Hegesipo, Justino, Tertuliano, Cipriano, Orígenes, Eusébio, Arnóbio e outros. Desde tempos imemoriais, a Igreja celebra o dia de hoje em que São Pedro fundou a Diocese de Roma. Santo Agostinho, em um de seus sermões, refere-se a esta festa. Os calendários e martirológios mais antigos a mencionam. Se é festejado em toda a cristandade o aniversário da eleição do Papa, se cada diocese celebra o aniversário da sagração do seu bispo, justo é que a Igreja inteira solenize o aniversário da Cátedra de São Pedro em Roma, e neste dia, dirija preces ao Altíssimo pela prosperidade do Sumo Pontífice. A festa da Cátedra de São Pedro, celebrada anualmente em 22 de fevereiro, é uma solenidade que destaca a missão pastoral e o magistério conferidos por Jesus Cristo ao apóstolo Pedro. Esta celebração remonta ao século III e simboliza a autoridade e a responsabilidade de Pedro como primeiro bispo de Roma e líder da Igreja Universal. No contexto eclesiástico, a palavra cátedra refere-se à cadeira ou trono de um bispo, representando sua autoridade para ensinar e governar em sua diocese. Daí deriva o termo catedral, a igreja principal onde se encontra a cátedra do bispo. Especificamente, a Cátedra de São Pedro simboliza a missão única que Cristo confiou a Pedro, destacando seu papel como fundamento visível da unidade e da comunhão na igreja. Como mencionado no Evangelho de Mateus, Jesus declara: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. Evolução histórica da celebração. Originalmente, havia duas datas distintas para celebrar a Cátedra de São Pedro. 18 de janeiro. Comemorava a Cátedra de São Pedro em Minusentise, Roma, marcando o início de seu episcopado na capital do Império Romano. 22 de fevereiro. Celebrava a Cátedra de São Pedro em Antioquia, onde, segundo a tradição, Pedro serviu como primeiro bispo antes de se dirigir a Roma. Em 1960, o Papa João XXIII unificou as duas celebrações, estabelecendo o dia 22 de fevereiro como a data oficial para a festa da Cátedra de São Pedro em todo o calendário litúrgico da Igreja Católica. Dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano, encontra-se uma relíquia conhecida como a Cátedra de São Pedro. Trata-se de uma antiga cadeira de madeira que, segundo a tradição, teria sido utilizada pelo próprio apóstolo. Para proteger e enaltecer essa relíquia, o artista Gian Lorenzo Bernini, entre 1647 e 1653, criou um magnífico relicário de bronze dourado que abriga a cadeira. Esta obra-prima barroca está situada na abside da Basílica e é sustentada por estátuas de 4 doutores da Igreja: Santo Ambrósio e Santo Agostinho, representando o Ocidente, e São João Crisóstomo e Santo Atanásio, representando o Oriente. A celebração da Cátedra de São Pedro não se limita a honrar uma relíquia ou um objeto físico, mas enfatiza a continuidade do magistério petrino na Igreja. O Papa, como sucessor de São Pedro, é visto como o vigário de Cristo na terra, possuindo a autoridade para ensinar e guiar os fiéis na doutrina e na moral. Esta festa reforça a importância da unidade e da fidelidade ao ensinamento apostólico, conforme transmitido através dos séculos pelos sucessores de Pedro. Ao celebrar a festa da Cátedra de São Pedro, os fiéis são convidados a refletir sobre a importância da unidade na Igreja e a reconhecer o papel do Papa como pastor universal. É uma oportunidade para renovar a comunhão com a sé de Pedro e agradecer pela liderança espiritual que guia a comunidade cristã rumo à vivência autêntica do Evangelho. Santos do Martirológio Romano, celebrados hoje. No ponto, Ásia Menor, os mártires Mosel e Amônio. Soldados do exército foram primeiro enviados para as minas do estado e, mais tarde, condenados à morte na fogueira. Na França, o abade São Deícola, discípulo de São Columbano em Luxuel. Santa Margarida, de Cortona.
Nascida em 1247, Margarida teve uma juventude marcada por uma vida desregrada. Após uma profunda conversão, ingressou na Ordem Terceira Franciscana, dedicando-se à penitência e às obras de caridade até sua morte em 1297. São Severiano de Citópolis, bispo de Citópolis, na Palestina, São Severiano foi martirizado em 453 por defender a fé calcedoniana. Sua festa é celebrada em 21 de fevereiro. São Pedro, rogai por nós. Oremos, concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificastes a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.